Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui nesse canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu estava aqui, hoje é segunda-feira, tá? Fiz uma faxina na minha casa e estava aqui sentada no sofá, ouvindo aí uma palavra, e o Senhor já começou a trazer uma palavra no meu coração. Eu sentei aqui e estou gravando esse vídeo, tá? Então não repare aí as minhas vestes, como eu estou. Ainda passei uma maquiagem aí para não ficar tão ruim, tá? Porque o negócio estava bravo. Então hoje eu quero falar com você sobre esse título que tá aí. Você quer vencer, mas o que você tem feito para que isso aconteça? Quais são as desculpas que você tem dado para que você não vença? Muitas vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, quer transformar nossa história, mas nós fazemos o quê? Ficamos chorando, ficamos murmurando, ficamos reclamando, ficamos comparando nossas vidas com a vida de outras pessoas. Hoje em dia, então, né, com redes sociais, nós começamos a ver que a grama do vizinho é muito mais verde do que a nossa. Antes não tinha aí as redes sociais e nós já comparávamos a grama do vizinho com a nossa grama, na verdade? Imagina agora. Mas Deus manda você olhar para você. Deus quer mudar a sua história e o que Ele quer fazer nas nossas vidas depende de nós. A parte dele, que é o impossível, Ele fará. Mas Ele não pode fazer o impossível se o possível você não tem feito. Então não existe isso. Você vai ler a palavra do Senhor, toda ela. Você não vai encontrar nenhuma palavra escrita assim: fulano de tal estava numa rede quando Deus abriu a porta. Não existe isso. Interessante que o Senhor sempre chama pessoas que estão ocupadas. Pessoas que estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, Davi foi escolhido para ser rei. E Davi fazia o quê? Ele cuidava das poucas ovelhas de seu pai. Não estava parado. Estava lá fazendo algo, né? Gideão, mesmo diante daquela dificuldade que ele estava passando, ele estava com medo. Ele fugiu, se escondeu no lagar. E o que ele estava fazendo? Amassando trigo. Então, quando chega ali para ele uma proposta de mudança para a vida dele, Deus procurou alguém que estava ali, escondido, com medo, mas estava trabalhando. Então é isso, Deus quer mudar a sua história e essa é a pergunta que Ele te faz. O que você tem feito para que eu possa mudar? Muitas vezes nós também temos algo que isso impede muito o nosso crescimento. Ao invés de nós olhar para nós e procurar ver qual que é o erro, o que eu preciso mudar, que posição que eu tenho que tomar, então o que nós fazemos? Nós escolhemos nos vitimizar. Pensamos que se nós ficarmos chorando, se lamentando, Deus vai fazer alguma coisa e não faz, gente. Experiência própria. Eu fiquei anos da minha vida chorando, me lamentando, murmurando e as coisas não mudaram. Eu tive que me posicionar. Toda vez que eu me posicionei, eu vi algo acontecendo na minha vida. E agora mesmo eu estava meditando sobre isso. Hoje é segunda-feira, eu estou em casa. Deus abriu uma porta para mim excelente. Eu trabalho apenas 3 dias, né? E recebo um salário bom, com vários benefícios. Tem mudado a minha história, tem sido bênção na minha vida, porque eu me posicionei um dia. Olha só o que Deus faz. Às vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas e nós não percebemos o que Ele está fazendo. Então, há 2 anos atrás aí, eu acredito que isso, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu passei um momento muito difícil, onde eu estava desempregada, meus filhos desempregados, nós passamos uma luta muito grande. Aluguéis atrasados, água atrasada, pessoas nos cobrando, eu não sabia mais o que fazer. Eu orava, eu falava com o Senhor, eu não entendia, mas Deus estava permitindo aquele processo. E um dia eu fui na igreja, mas tão debilitada, tão triste, e falei: Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? E Deus usou uma pessoa para vir falar comigo, falou: olha, Deus manda te dizer para você descansar o seu coração, Ele está contigo. Tudo que você está passando é necessário, mas Deus vai mudar a sua história. Então eu vim para casa feliz, sabendo que Deus estava comigo. Aí então, nesse processo, eu continuei fazendo a obra do Senhor. E Deus colocou no meu coração para trazer essas mensagens. Eu vou mudar algumas coisas aí esse ano, né? Eu fico presa, eu tenho muitas coisas para colocar para vocês, para falar o que eu tenho passado, as experiências de vida que eu tenho tido. Deus quer que você entenda que algumas coisas nós vamos passar nessa terra, mesmo nós sendo servos de Deus, mesmo nós acreditando nele, algumas coisas nós vamos passar. Deus permite isso para que haja um crescimento em nossas vidas. Então muitas vezes eu ficava pensando: eu não vou falar sobre isso, isso daí as pessoas vão ver o quê, né? O meu lado da minha vida que não é tão bom, porque o que nós queremos mostrar aqui nas redes sociais? O que eu queria mostrar para vocês é a realidade. Eu queria mostrar: olha gente, eu viajando para tal lugar, olha o carro novo que eu comprei, olha o que eu conquistei, olha o que Deus tem feito. Isso é bênção, isso é testemunho. E quem não quer, gente? Se a pessoa falar que não quer, ela é hipócrita. Eu quero ser abençoada na minha vida financeira, né, em todas essas áreas da minha vida. Eu tenho um processo que eu tenho passado, onde Deus tem permitido mais um momento difícil na minha vida financeira, tá? Eu tenho uma saúde excelente. Eu já tive sim uma certa ocasião
que eu tive um problema no rins, mas foi algo raro na minha vida, porque eu sempre tive muita disposição e muita saúde, tá bom? A outra área da minha vida também muito difícil foi a área sentimental, né? Então Deus restaurou a minha vida sentimental. E essa área, a área financeira, é uma área que eu vivo assim, numa escassez, numa miséria muito grande desde quando eu nasci, tá bom? Então eu tenho uma história aí, se eu sentar pra você contar a minha história, você vai chorar. Então esse não é o intuito do canal, né? Eu quero que você cresça, porque Deus quer isso pra nós. Desde o momento que eu tenho me posicionado, eu tenho visto mudança na minha vida. E as mudanças são gradativas, tá bom? Quando nós pensamos assim, Deus vai mudar meu cativeiro, nós pensamos que é de um dia pro outro, é um milagre. Não, gente, todo mundo que tem uma história de vitória, uma história de conquista, uma história de superação, ela teve um momento da dificuldade. Não existe isso, tá? Até mesmo que com os homens e mulheres de Deus que nós vamos ver, tiveram um momento de dificuldade. A rainha Esther se tornou uma rainha, mas antes disso ela foi órfã, antes disso ela perdeu o pai, perdeu a mãe, foi morar com o primo dela, né? Que ficou ali com o pai, o Mordecai. Era pobre, era judia, então aquelas pessoas que eram judeus, eles eram muito desprezados, muito humilhados, muito perseguidos. Teve uma história. E aí nós vamos falar, Rainha Esther, aí vai contar a história da Rainha Esther, mas e o que aconteceu antes? O rei Davi, linda a história do rei Davi, quantas conquistas, quantas batalhas, né? Quantas guerras vencidas. Mas o início da vida de Davi, a história dele como começou. Quantas batalhas que ele teve que se posicionar para receber a bênção de Deus. E vários outros. E nós pensamos que quando chega no nosso tempo aqui, Deus vem, né? As pessoas têm muita mania, assim, nós estamos na igreja, as profecias, que quem não gosta, né, gente? Mas, gente, eu estou mostrando para vocês a receita para nós vivermos os milagres e as promessas de Deus, tá bom? Não existe isso, você pode procurar em qualquer lugar, coisas mínimas que você vai perceber, que até o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos, já falei essa história, mas são histórias que estão na Bíblia e vão ser repetidas, porque elas estão aqui para nós aprendermos e colocarmos em prática nas nossas vidas. Entende isso? Você vê Pedro chegando em Jesus falando, Senhor Jesus, estamos cobrando imposto, nós precisamos pagar os impostos. Sabe o que o Senhor Jesus fala? Então, Pedro, vai até o mar e pesca um peixe. Dentro da boca do peixe haverá uma moeda. Paga o seu imposto e o meu também. Agora eu te pergunto, Jesus não tinha o poder de abrir as mãos, pegar a mão aqui, ó, abrir a mão e dar uma moeda na mão de Pedro e falar, Pedro, vai lá e paga nossos impostos. Não, Jesus disse, vai lá e pesca o peixe. E observa só, Jesus não disse, vai lá que na beira do mar vai ter um peixe com a boca aberta e uma moeda na boca. Não, vai lá e pesca um peixe. Dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. E você sabe como é pescar um peixe no mar? Eu nunca pesquei, mas nós temos uma breve ideia. Você não chega no mar e o peixe está lá com a boca aberta e uma moeda dentro, gente. Ele teve que pegar o barco, ele teve que ir até o lugar certo do mar, onde tem os peixes, jogar o seu anzol e ficar ali esperando o peixe. Depois que pega esse peixe, o peixe vem se debatendo, não é fácil abrir a boca de um peixe vivo. Abriu a boca do peixe e pegou a moeda. E depois ele vai até lá pagar o imposto dele de Jesus. E nós vamos ver diversas passagens nos mostrando isso. E muitas vezes nós ficamos esperando profecias, né? Fulana de tal, Maria José, ela ora e ela revela o oculto e o escondido. Não sei se isso ainda existe, mas na minha época era assim. A gente ligava, né, para pessoas, que hoje é mensagem. Tem pessoas até que vendem essas profecias para as pessoas. Ganham dinheiro fazendo isso. Enganando o povo. Porque se eu vim aqui para você e falar, olha, Deus vai mudar sua história, veja uma chave de carro nas tuas mãos, uma chave... Não, gente, tem um processo, a palavra está aqui, ó. Quando Deus fala com o povo de Israel, que ele queria mudar a história daquele povo, ele disse, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu abrirei as portas do céu e abençoarei o meu povo. Então, se, tem um se. As coisas não são assim, por isso que muitas vezes nós ficamos dentro da igreja, e eu passei por isso. Várias profecias, olha, quantas pessoas, eu olhava pra minha cara estava escrita, eu estou sofrendo, eu estou passando um momento difícil. Então era muito fácil profetizar para mim, eu chegava na igreja com aquela cara de quem estava sofrendo, a pessoa falava, olha, Deus manda te dizer que vai mudar essa história, e eu pegava e ficava esperando, e nada acontecia. Outras vezes eu estava lá e alguém vinha, já tive uma profecia assim, olha, conta 15 dias e Deus vai mudar a sua história. E o bababá falava em línguas, umas palavras, aquilo lá, a igreja pegava fogo, eu ficava aguardando. 15 dias contava e não acontecia nada, ficava esperando e nada acontecia. Então eu vou te falar que Deus usa sim pessoas em profecia, eu já tive profecias que Deus falou comigo e se cumpriram. Mas há situações, e porque você está com uma cara de sofrida, que pessoas vão usar dessa situação para trazer uma profecia que é mentira.
E a verdadeira profecia está na palavra. Então eu já sei que Deus vai mudar minha história, porque o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Tem uma promessa para minha vida. A palavra diz que Deus é dono do ouro e da prata. Então há uma profecia sobre a minha vida de bênçãos e de mudança, de transformação de vida. Então há uma profecia sobre as nossas vidas. Já está aqui na palavra. Então Deus quer mudar a nossa história. Mas necessário é que eu ande nos caminhos do Senhor, que eu coloque em prática, para que eu possa viver os milagres de Deus. Eu quero deixar uma palavra para você. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem para não ficar nas minhas palavras, para que você possa entender o que está escrito na palavra e colocar em prática nas suas vidas, para que você vença em nome do Senhor Jesus. Então, como eu estava dizendo aí no início do vídeo, eu passei um processo difícil aí. Deus colocou no meu coração para eu começar a vender semi-joias. E aí eu comecei, fui vender, vou resumir para não ficar muito grande. Vim aqui no meu bairro, montei um local lá, coloquei minhas semi-joias, comecei a vender. Só que não era fácil, porque eu saía daqui, tem uma escada aqui perto da minha casa, subia com a minha banquetinha, uma banqueta, a mesinha e uma sacola cheia com as minhas semi-joias. Ia lá, todo dia lá por umas 2 horas da tarde, limpava minha casa, cuidava das minhas coisas e depois eu ia pra lá. E tinha dia que tava chovendo, então esse dia eu não podia ir. Tinha dia que eu estava lá e dava aquela ventania, aí eu tinha que voltar, porque eu estava ali, não tinha uma cobertura, nada. E tinha uma dificuldade. Mas aquele processo que eu estava passando foi uma bênção. Deus estava me preparando e eu não sabia. Deus estava me preparando para a bênção que eu estou hoje, para a porta que Ele me abriu. Então, quando eu estava ali trabalhando, vendendo minhas semi-joias, conversando com pessoas, aquilo me fez crescer, sabe? Eu comecei a lidar com pessoas, conversar com as pessoas, eu já gosto disso, né? Então, quando Deus abriu essa porta para mim, que eu trabalho agora numa empresa boa, uma empresa de nome, né? Eu sou uma vendedora naquele lugar e é uma bênção, eu lido com pessoas de um alto nível e eu converso com ela de igual para igual, eu não tenho medo, eu não tenho aquele receio, sabe? Por quê? Porque eu já fui preparada ali, naquele processo ao qual eu estava ali vendendo minhas semi-joias. E tanto que a minha gerente perguntou: você já trabalhava com vendas, né? Porque ela via minha desventura de conversar com as pessoas, de trazer ali o produto, de vender. Tenho vendido tão bem, gente. Essa semana mesmo, o Senhor traz as vendas nas minhas mãos, sabe? E eu tenho sido o quê? Dizimista e ofertante fiel, tá? Para quem fala que isso é besteira, que não existe, abre porta no mundo espiritual. Abre porta no mundo espiritual. Então Deus mudou minha história dentro da minha casa. Alguns tempos atrás aí, eu estava contando moeda para comprar ali. Meu Deus, o que eu vou comprar hoje? Eu preciso comprar uma mistura. Eu ia ali preocupada. Não sei se você já teve essa sensação, se já passou por isso. Chegar no caixa com um pouquinho de dinheiro, pegar umas coisas que você precisa, poucas coisas, não é uma compra não. Aquilo que era necessário para o dia, um alho, um açúcar, sabe? Uma mistura barata, né? Não é uma picanha, não é nada dessas coisas não. São coisas simples, uma salsicha, uma linguiça. É isso, gente. Essa é a realidade que eu estava vivendo. Então eu chegava ali, pegava, contava mais ou menos e ficava suando no caixa. Como eu tô suando agora aqui, ó, porque eu sou demais, gente. Sabe, ficava suando no caixa para aquele dinheiro dar. E às vezes eu tinha 20 reais na minha mão e a compra dava R$19,80. Às vezes eu tinha 30 reais na minha mão. A compra dava R$29,20. Às vezes eu tinha 50 reais nas minhas mãos. A compra dava R$48,90. Era isso, gente. E aquele dia o Senhor ia suprindo, cada dia o Senhor ia suprindo. Eu vinha pelo caminho agradecendo a Deus e falando: Senhor, muda minha história. Senhor, eu preciso pagar as contas que estão atrasadas. Senhor, abre uma porta para mim. Eu já tenho 50 anos. Então tudo isso vai dificultando, né? Para eu trabalhar. Algumas empresas não querem pegar uma pessoa na minha idade. E eu fui trabalhar nessa empresa, gente. Eu sou eu acredito que eu sou a vendedora mais velha que tem lá naquele local. É só menininhas novas, rapazinhos novos, né? Tem uma ou duas pessoas que tem ali, acho que 40 anos, 38, o restante são tudo pessoas de 20 anos, 22, 25 anos, né? Uma empresa de nome, uma empresa que tem todos os benefícios. Os benefícios que eu tenho hoje naquela empresa, eu trabalhei em empresas aí que eu trabalhava a semana toda, eu lembro que eu levantava às 5h30 da manhã, trabalhava até às 7 da noite, saía daqui 6h30, entrava às 7 no serviço, chegava aqui 7h30, 8 horas da noite, o dia inteiro, e ganhava bem menos do que eu ganho hoje. E não tinha nem a metade dos benefícios que eu tenho lá hoje. Então isso é para quê? Para me aparecer para você? Não, para te falar que Deus muda. E outro detalhe, olha a crise que nós estamos vivendo no país. Outra coisa que você tem que entender, o nosso Deus não trabalha sobre a crise, sobre o governo do nosso país.
Por isso que fala que nós estamos no mundo e não pertencemos a esse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós temos um Deus grande que cuida de nós. Então, independente de quem está governando o país, se é fulano, se é ciclano, se tem crise ou se não tem crise, quando Deus quer abrir, quando Deus quer abençoar, Ele faz. Ele não depende de nós, entende? Nós dependemos dele. Então, glória a Deus por isso. Com toda a crise que o pai está vivendo, com a idade que eu já tenho, com a pouca experiência que eu tinha, o Senhor abriu uma porta para mim nesse lugar. E Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Mas Ele quer que você confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Confia nele. Deus é fiel. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou deixar uma mensagem para você, que está aqui na palavra do Senhor. 2 Reis, versículo 4. Você já conhece essa palavra, mas Deus me trouxe ela. Por isso que eu tô aqui, ó, com roupa de faxina, com essa cara suada, e trazendo essa mensagem para você, que o Senhor encontre lugar no seu coração. Ele quer mudar a sua história esse ano de 2025. Antes de começar a mensagem, dá uma olhada, gente. Olha quem tá aqui atrás de mim. Olha, gente. Olha, gente. Coisinha mais linda. Tá aqui dormindo, é um filhotinho. A gatinha deu 3 crias e nós acabamos ficando com ele. É um machinho. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. 2 Reis, capítulo 4, e olha quanto ensinamento nós vamos ter aqui nessa mensagem. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhes chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Olha quanto ensinamento temos nessa mensagem. Então vamos lá. O primeiro, aquela parte que todas nós fazemos, dá uma desculpa. Deus quer mudar a sua história e nós falamos o que é, mas eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Então tudo isso vai impedir que você viva as promessas de Deus. Observa que o profeta Eliseu pergunta para a viúva: o que você tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Então ela para, pensa e diz: senão uma botija de azeite. O que isso quer nos dizer? Que nós sempre temos alguma coisa a qual Deus pode multiplicar. Então, de repente, você está aí desempregada, desempregado. Meu Deus, o que eu posso fazer? Para e pensa. O que você sabe fazer? Às vezes você cozinha muito bem. Às vezes você faz uma pintura. Às vezes, alguma coisa você tem. Então, nós sempre, no primeiro momento, se te perguntar o que você tem, eu não tenho nada. Alguma coisa você tem. Observa que eu estava nessa situação, onde eu olhava para um lado e para o outro, já tinha mandado meus currículos, já estava procurando emprego, já tinha um bom tempo, e as portas não abriam. Então eu olhei e pensei: o que eu posso fazer? E veio no meu coração uma direção: vende semijoias. Então tinha um pouquinho de dinheiro, era 100 reais que eu consegui, e fui lá comprar essas semijoias, e saí vendendo. No primeiro dia que eu vendi, no primeiro dia que eu saí para vender, eu já vendi 100 reais. No outro dia 50, no outro dia 100 reais. E todo dia tinha um dinheirinho que supria a necessidade do meu dia. Então eu saí naquele primeiro momento da situação de não ter nada nas minhas mãos. Do pouquinho que eu tinha, eu fui lá e multipliquei. Comecei a trabalhar. E eu não sabia que aquele processo, Deus estava me moldando para a bênção que viria mais tarde. Ali eu estava vendendo minhas semijoias, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a conversar com as pessoas, colocando por terra a minha timidez, aprendendo a negociar, aprendendo a conversar, a vender, e hoje estou lá trabalhando. Mas essa parte que eu estou aqui fazendo esse trabalho me ajudou muito. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem, eu vendendo, já tem alguns vídeos aí que eu já coloquei, tá aí. Esse foi o processo ao qual Deus permitiu eu passar.
para que eu pudesse chegar nessa bênção que eu estou hoje. E sei que isso é só o começo, Deus já está me preparando, eu estou no lugar lá que eu já estou vendo o trabalhar de Deus, e aquilo ali é só o começo da bênção, tem algo maior do que aquilo. Mas esse processo que eu estou lá, Deus está me preparando para esse novo nível de bênção que vem para minha vida. Lembra-se de Davi? Davi está cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E o que Davi fez? Eu deixei isso no último vídeo. Ele matou um leão, ele matou um urso e depois ele tem um processo ali com um gigante. Ele já tinha tido essa experiência, então ele pôde ser vencedor naquela situação. Teve um período que Davi ficou lá no palácio, tocando a sua harpa. E ele estava aprendendo ali como que era viver no palácio, como que o rei se comportava, o que eles comiam, o que eles viviam. Mal sabia ele que ali ele estava sendo preparado, porque um dia ele estaria ali e como rei. Então, o que Deus nos permite passar, nada é em vão. Mesmo no momento mais difícil que você esteja passando, comece a prestar atenção. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso, Senhor? O que o Senhor está querendo que eu enxergue, que eu ainda não consegui enxergar? Porque quando você chegar no nível da bênção que Deus quer que você chegue, esse processo que você está passando, você vai olhar e vai ver que foi necessário. Quando eu olho para trás, tudo que eu tenho passado, as percas, os roubos, as vergonhas, as humilhações, os desprezos, foram necessários para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou. Hoje eu olho para mim, olho a Rose do passado, eu falo, meu Deus, quanto crescimento, quanta mudança, como minha visão se abriu, como eu consegui te enxergar de uma maneira diferente, como eu consegui, meu Deus, me aproximar de ti e conhecer o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, não o Deus da religião, mas o Deus da Bíblia, por causa desse processo que eu passei. Então nada do que você está passando hoje é em vão. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você aprenda com essa situação que você está passando. Então observe aqui 2 pontos que me chamou a atenção. Aqui quando ela diz eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Observe que desse pouquinho de azeite que Deus multiplicou. Então vamos agora para o versículo 7, tem mais um ensinamento aqui. Então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Houve a multiplicação, ela foi lá e falou para o homem de Deus, e ele disse o quê? Vai e vende esse azeite, e você e teus filhos vivem do resto. Observa que ela vai ter que fazer a parte dela. Houve a multiplicação do azeite, essa mulher, você olha aquilo ali, ela tá rica. Porque azeite naquela época era valoroso, tinha um valor econômico. Tanto que ele diz, vai e vende esse azeite e viva do resto. Era tanto azeite que ela pôde vender e viver do resto. Ela não precisou mais depender de ninguém, sendo ela viúva. Então ela vai fazer agora a parte dela, que é vender esse azeite. Aí depois disso não fala o que aconteceu aqui. Onde ela ficou, como ela vendeu, mas ela teve que ir. O milagre foi feito. Qual foi o milagre? O impossível. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite. Ela poderia multiplicar o azeite? Não. Quem poderia fazer isso? Deus. Então o impossível, Deus fez. Está aqui nas tuas mãos. Está multiplicado. Agora vai, vende e viva do resto. Agora vai fazer a parte dela. Se ela, a partir daí, é uma mulher preguiçosa, ah, não, que preguiça, sair para vender. Ai, nossa, Deus fez a multiplicação, tá o azeite, agora eu tenho que vender. Ela não ia viver o milagre completo. Entende? Então, para ela receber essa bênção completa, ela vai fazer agora a parte dela. Então, essa é a mensagem para você. O que a tua serva, o teu servo que está aí do outro lado, tens? Ah, eu não tenho nada. Será que você não tem nada mesmo? Hoje você vai meditar sobre isso. Vai pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me revela. Talvez eu tenha aí um pouquinho de azeite e eu não estou enxergando. O que eu posso fazer para que a minha vida mude? Talvez você já esteja trabalhando, já esteja no lugar aí. O que eu posso fazer para melhorar isso, para que eu possa crescer? Talvez você tenha um sonho de ter o seu próprio negócio. O que eu posso fazer para chegar nessa bênção? E Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai te revelar o caminho. Mas lembre-se, você tem que fazer a sua parte, tá bom? É isso. Que essa mensagem, que essa palavra, através do bom Consolador Espírito Santo, ele entre no seu coração, encontre um lugar e faça uma transformação, porque é isso que Deus tem para ti. Um tempo novo, um tempo onde Deus vai honrar você perante os seus amigos e os seus inimigos. E aquele que olhar para ti verá um grande testemunho, e através da sua vida, vidas serão transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que eu declaro na sua vida e na minha vida também. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.